Eu me formei em 1989. E assim que eu me formei em agosto, em setembro eu já comecei a trabalhar no Extinto Diário da Manhã, que na época ele fazia rivalidade com a Tribuna de Minas. Então eu fiquei lá até 92. Mas a realidade de um jornal naquela época era muito diferente. A gente tinha as reuniões, lógico, você pegava a pauta, aí você ligava, marcava entrevista, saía normalmente você e o fotógrafo, só que você ia sempre com um caderninho ou um bloquinho na mão. Tudo que a pessoa falava, você ia anotando, tanto que a minha letra hoje ainda é horrível por conta disso. Você ia anotando muito rápido tudo que a pessoa falava. Aí, ou então você tinha que levar um gravador, mas naquela época era aqueles gravadores imensos, que você até assustava de colocar aquilo às vezes na cara da pessoa. Quando às vezes você ia no escritório, fazia assim, você colocava aquilo, mas na maioria das vezes você copiava na mão mesmo. E você chegava na redação do jornal, era máquina de datilografar. Então a gente tinha que datilografar toda a matéria. Aquela matéria datilografada a gente entregava e ela passava para o revisor. O revisor olhava, corrigia erros de português, via tudo. Depois dessa revisão, ela ia para a digitadora, que tinha uma profissional que era só para isso. A digitadora, ela digitava e passava tudo para o computador, para ficar mais fácil para a diagramação, poder calcular tamanho, que tinha o pessoal que ficava também com prancheta, com tudo, tudo na mão, calculando o tamanho da fonte, qual vai ser a manchete, quantas linhas vai ter a sua matéria, que isso também era uma coisa muito importante, a gente tinha que fazer a matéria caber naquelas linhas por causa do espaço de jornal. Então era uma coisa muito assim. E tinham muitas coisas assim, aconteciam coisas que hoje em dia, então, principalmente o Diário da Manhã, que era um jornal pequeno. Às vezes você saía, você e o fotógrafo, o carro quebrava no meio do caminho, você não conseguia chegar, ou você tinha que ir de ônibus. Era muito diferente do que é uma redação hoje. Mas era uma coisa legal, era um trabalho. Um de um jornal acabava ajudando o outro, mas era uma realidade bem diferente, porque você tinha que. Eram várias etapas. Você escrevia, ia para o revisor, ia para o diagramador, aí depois o editor fechava o jornal, né, a boneca do jornal, tudo, o espelho, tudo certinho, e com essa boneca do jornal formada, ela ia para imprimir. Só que a edição que você fez no dia anterior, ela só ia para a banca no outro dia. Então, assim, de certa forma, a manchete que aconteceu hoje, você só saberia no dia seguinte. Não era aquela coisa de aconteceu, daí a um segundo você está sabendo. Então a manchete era sempre do dia anterior. E todo mundo esperava para comprar esse jornal para saber o que tinha acontecido na cidade, o que estava acontecendo. Mas era uma realidade bem diferente do que a gente vê que é a produção de jornalismo atualmente. Mas era bem interessante. Mas eu acho que a minha geração, digamos como dizem, foi a última que pegou essa era analógica. A gente começou a ver um pouquinho dessa mudança digital, né? No início, eu trabalhei no começo dos anos 90 e depois isso foi se aprimorando, se aperfeiçoando, mas era desse jeito, envolvia muitos profissionais, era uma realidade bem diferente do que a gente vê hoje.